Deus o artista e criador, seu pincel é o amor mestre, guia o caminho, boa nova está por vir, cada dia um motivo pra aprender e pra servir. A vida é uma arte, observe os detalhes. Deus o artista e criador, seu pincel é o amor brilha, o contraste do céu, azul como laranja, os olhos de Jesus, vida e esperança. Segue em frente com ternura, a jornada com amor, perdoa, trabalha, cuida. Segue em frente com ternura, a jornada com amor, perdoa, trabalha, cuida. Perdoa, trabalha, cuida. Perdoa, trabalha, cuida. Boa noite aos amigos do Centro Espírita Allan Kardec. É uma alegria reencontrá-los em mais uma de nossas atividades, a exposição pública desta terça-feira. Esperamos encontrá-los todos bem, em segurança, e vamos iniciar a nossa atividade com a leitura do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, capítulo 56, intitulado Renasce Agora. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Comenta Emmanuel. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevere em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina
e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então vamos aproveitar a elevação dos nossos pensamentos pela leitura e reflexão trazida por Emmanuel para, através da prece, agradecermos. Então vamos unir nesse instante os nossos pensamentos, buscando o recolhimento íntimo. E a Ti, Senhor Jesus, elevamos os pensamentos envolvidos em gratidão por tudo que nos concedes, pela oportunidade dos dias renovados, oportunidades de fazer o bem, de reajustarmos-nos com o passado, mas também de construção de um futuro de plenitude e de alegrias. Ampara-nos, Senhor Jesus, para que em nossas dificuldades íntimas, mas também nas dificuldades do dia a dia, possamos cultivar em nosso mundo íntimo paciência, tolerância, para que, compreendendo o outro, possamos também encontrar a compreensão daqueles que nos cercam e convivem conosco. Que a Tua paz, Senhor Jesus, nos envolva e nos permita lucidez para que a mensagem de hoje renove a nossa esperança, mas também renove os nossos propósitos. Que assim seja. Na noite de hoje, então, para auxiliar na tarefa, a nossa amiga Patrícia Leite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, amigos. Vamos, então, passar a palavra, que tem uma ótima exposição. Obrigada, Jefferson. Olá, queridos, boa noite. É uma alegria poder a gente estar aqui mais uma vez, né? Conversar um pouquinho sobre a nossa doutrina tão consoladora. E lembrando ainda as palavras iniciais da leitura do texto de Emmanuel, que ele traz claramente, né, sobre essa necessidade de renovação moral e que somente através da reencarnação a gente pode conseguir realizar toda essa renovação, porque não é apenas em uma única existência que a gente vai conseguir fazer isso, né? Coincidentemente, que não é uma coincidência sempre, né? Nosso tema de hoje vem justamente falar um pouco sobre isso, sobre a moral e a virtude, que são duas condições, né, da humanidade que praticamente caminham juntas. Kardec, logo na sua questão 629 e 630, ele vem indagar os espíritos, né? O que seria, qual é a definição que se poderia dar de moral? E os espíritos respondem que é a regra, né, do bem proceder, saber distinguir o bem e o mal. E na questão seguinte, então, ele pergunta como que é possível, né, distinguir o bem do mal. E aí os espíritos respondem que o bem é tudo que é conforme a lei, né, e o mal é tudo aquilo que não está conforme a lei. Então, o homem de bem proceder, né, aquele que é um homem de bem, virtuoso, ele vai cumprir, né, com essa lei divina, né, vai proceder com tudo que é de Deus, né, com tudo que está de acordo com a lei de Deus. E aí, quando infringe essa lei, acaba por, né, não cumprindo, né, por acabar caindo, basicamente realizando coisas não tão salutares, né, ou seja, o mal. E diante disso, a gente vem observando que ao longo
da nossa civilização, né? Desde que iniciamos esse processo de vida em comunidade, a moral já foi uma preocupação dos homens que comandavam, né? Que guiavam as pessoas, né? As populações, primeiramente com aqueles interesses mais econômicos, né? Mais materialistas, de organizar as comunidades. Mais tarde se passou a ser objeto de estudo também das filosofias, e até hoje a moral ainda ela não atingiu plenamente, né, esse significado que os espíritos trazem aqui para o nosso entendimento, que é essa regra do bem proceder, porque a gente observa que em várias civilizações ainda nos dias atuais, em várias nações, o que é moral para uma nação, para outra não, talvez não seria, né? Então, mostrando que essa renovação moral, ela ainda está em vias de acontecer, né? A gente está agora iniciando os primeiros passos, justamente porque a gente estamos de encontro, né, com a espiritualidade, com a espiritualização. E, com certeza, foi Jesus que veio trazer através dos seus ensinamentos morais, né, o verdadeiro caminho para que a gente consiga atingir o que realmente a gente pode considerar como virtude, né? E nosso tema de hoje, então, escolhemos para conversar um pouco, foi baseado num texto também de Emmanuel, do livro O Livro da Esperança, e eu escolhi o capítulo Na Construção da Virtude. É muito interessante que muitos textos de Emmanuel, às vezes a gente acha um tanto difícil de interpretação, né? Ele tem uma linguagem muito culta, muitas vezes, e quando a gente acaba lendo um texto desse, a gente meio que fica, eu não entendi bem, né? Então, e esse texto, em especial, me causou esse impacto no início, porque aparentemente ele parece ser uma interpretação bem difícil, né, para a gente analisar, mas uma das coisas que eu acabei aprendendo, né, eu acho que a gente acaba aprendendo mesmo, é que o importante é que a gente vá devagar, né, na nossa forma de compreensão, porque a teoria a gente já tem, né, a teoria, os ensinamentos de Jesus estão aí conosco há mais de 2000 anos, e eles são os mesmos, né, até hoje. Então, o que Emmanuel vem nos trazer? Nesse texto que a gente vai ver, o Jefferson pode passar para o slide seguinte, ele vem justamente nos mostrar, nos trazer a interpretação de uma bem-aventurança que Jesus nos traz, como tão consolador, né? Mas que a gente ainda não compreende na sua essência. Então, Emmanuel, nesse texto, né, nessa obra, ele vem nos explicar justamente o significado disso, ó, quando Jesus nos fala assim, que bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí ele também traz um texto do Evangelho segundo o Espiritismo falando da virtude, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modestos, são qualidades do homem virtuoso. E todas essas qualidades, né, que complementam esse capítulo que fala sobre o homem de bem, elas estão ali e nós já sabemos, né? Muitas vezes a gente até acha assim, se eu conseguisse pelo menos, né, uma parte, alcançar uma parte dessas virtudes, né? E é justamente o que os espíritos nos dizem. A gente já deu um grande passo, né, na nossa evolução. Mas Emmanuel vem trabalhar essa questão da construção, né, da nossa virtude, porque ele não é um caminho, muito, muito fácil, né? Quando a gente conhece as histórias, principalmente as narradas até pelo próprio Emmanuel nas suas obras, né, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, a gente vê que aqueles homens virtuosos, né,
Eles passaram por grandes renúncias. E essa é uma característica do homem virtuoso. Talvez por isso ele traga essa reflexão sobre essa frase de Jesus, que bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Emmanuel vem tentar nos esclarecer, né, como que a gente consegue se tornar esse homem virtuoso, mas nos consolando, né, com essa promessa de Jesus de que aqueles que conseguem, né, passar pelo sofrimento, passar pelas provas, mas com resignação e sempre confiando no amor e na justiça, teremos como conquista, né, o próprio reino de Deus, que é amor. Mas esse caminhar, como eu estava falando, ele é difícil para muitas pessoas. Então, nessa mensagem, que ela é uma mensagem bem curta, a gente vai analisar cada parágrafo, a gente vai ver a profundidade, né, que Emmanuel nos convida a refletir sobre cada uma dessas ações que podem servir de exemplo para nós e como nos auxiliaria, né, nessa construção da nossa virtude. No início da mensagem ele diz assim: toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostre a isenção de culpa. Olha só que a primeira leitura assim parece que é uma frase meio desconexa, né? Meio confusa da gente compreender, mas se a gente observar, a gente passa por isso muitas vezes, né? Quantas vezes a gente recebe insultos, injúrias, ou alguém fala alguma coisa da gente e a gente sabe que aquilo não é verdadeiro, né? Mas a gente segura, né? A gente não procura não contradizer ou não se justificar, mesmo sabendo, né, que aquilo não é verdadeiro. E muitas vezes a preço de lágrimas, como ele coloca, né? A pessoa segura aquela ofensa, não vai lá e não tenta revidar, né, com a outra pessoa. E a gente ainda acredita que com o tempo, né, aquela verdade apareça. Então isso, de certa forma, nos causa um sofrimento, mas ele é também, ao mesmo tempo, uma resignação. E olha qual é o consolo que Emmanuel nos traz com essa mensagem, né? com essa frase. Ele diz que com isso promovemos o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Ou seja, quando a gente revida na mesma moeda, né? Quando a gente procura tomar contas daquilo que foi falado, ou naquele mesmo ato a gente já quer revidar com outras palavras mais ofensivas, a gente perde essa oportunidade de que aquele que está nos perseguindo, né, que está nos caluniando, também se renove. Então, olha a grandeza, né, a grandiosidade que está nessa virtude de ser, dessa renúncia, né, da renúncia mesmo sabendo que temos a razão, né, a gente fazer com que o outro consiga se elevar, né, consiga se promover através do nosso próprio exemplo. Então, essa construção da virtude, ela começa nessas pequenas atitudes que, de certo modo, são tão difíceis, né? Porque é muito difícil tu segurar ali, sabendo que tu tem razão, né? Que a outra pessoa está falando coisas que são inverdades, né? Que tu podes provar que aquilo não é, né? Não é verdadeiro, mas ainda assim tu segura, né? Tu se cala, né? A boca, né? Fica quieto para que o outro consiga ver por ele mesmo, né? Que ele consiga reconhecer que ele falhou, né? Então é uma virtude muito grande.
Então, a próxima frase, né, que é a continuação, ele vem dizer também que podemos, de certa forma, né, em alguns momentos da nossa vida, ser afastados daqueles que amamos, né, e muitas vezes ter que participar de uma outra família, ou seja como um empregado, né, de uma outra família, ou estar dependente de uma outra família, e ele coloca assim, ó, podes apropriar-te da felicidade alheia, através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém, e embora, padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro, com quem um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Olha só o que ele está nos dizendo, né? Que mesmo sofrendo, né, a falta do afeto dos nossos familiares, daqueles que queríamos que estivessem perto de nós, né? Num momento desse de separação, em que a gente acaba estando em outra situação, auxiliando outras pessoas, e esquecidos de nós próprios, nós estamos ali exercitando na nossa própria alma esse amor puro. Porque quando a gente consegue devotar por outra pessoa, né, um grande amor, dedicação, é um exercício para que quando a gente tiver, de novo, né, a oportunidade de estar com aqueles que amamos, seja nessa existência, numa próxima existência, como ele coloca ali, né, nos planos da vida eterna, a gente também conseguiu adquirir, né, essa virtude desse amor puro, verdadeiro. Então, em todas as situações aqui, por isso que é consoladora essa mensagem, por isso que Emmanuel se reportou àquela fala da bem-aventurança, né, de Jesus. Bem-aventurados os que são perseguidos, né, que têm fome de justiça. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê bem claro isso, né? Nos foi tirada a oportunidade de estar com a nossa família. Né? A gente sabe quantas pessoas que acabam vivendo, né, com famílias estranhas à sua, ou muitos que acabam ficando sozinhos e acabam, né, nas suas tarefas, nos seus trabalhos, se dedicando a outras pessoas. E é nesse se dedicar a outras pessoas que ela acaba exercitando esse amor que um dia ela poderá novamente devotar aos seus familiares. Sob o assalto da calúnia, olha, quem consegue fazer isso, né? Ser caluniado, né? Ser injuriado e ainda conseguir orar em favor dos que te ferem. É praticamente a mesma mensagem, né, que a gente leu no início, que o Jefferson leu no início do Emmanuel, que nessa renovação da nossa moral, né, das nossas virtudes, né, a conquista dessas virtudes, está justamente nisso, né, no grande ensinamento que Jesus nos trouxe, de amar os inimigos, né, fazer o bem ao próximo mesmo sem esperar nada em troca, né, de orar por aqueles que nos caluniam, que nos ferem. Então, mas é um desafio tão grande, né, porque na menor ofensa, a gente já fica, né, com aquela vontade de revidar, de responder. Muitas vezes uma discussão se inicia, né, por algo tão pequeno. Então, quando a gente aprender o valor, né, o valor que tem de nos recolhermos em prece e orar por aqueles que nos ofenderam, a gente vai compreender o que é essa felicidade, né? Verdadeira felicidade, quando a gente consegue fazer o bem por alguém, principalmente quando esse alguém é alguém que te fez algo mal, né? Que te caluniou, como é o exemplo aqui da mensagem. Quando as vantagens humanas te sorriam com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações.
Essa aqui, ele está falando das tentações do mundo, né? Quantas coisas, quantas vantagens nos aparecem e que muitas vezes podem levar a prejuízo a algumas pessoas, né? Nós podemos levar vantagens em algumas coisas, mas que podem prejudicar, né, algumas pessoas. Quando a gente já consegue parar para analisar, né, e ver se realmente aquilo que vai nos trazer vantagem, né, nos trazer felicidade, né, aquela alegria momentânea, pode estar levando outras pessoas a sofrerem de alguma forma, quantos de nós já conseguimos renunciar àquilo, né? Preferindo, então, o sacrifício da renúncia, né? Passar por talvez uma necessidade em decorrência daquilo, né? Daquela vantagem que tu não vai ter agora, mas para que outras pessoas consigam também adquirir, né? Aquela oportunidade. Ele fala aqui que é o sacrifício para as mais belas aspirações. Então, hoje a gente vive num mundo muito imediatista, né, de muita busca pelas conquistas materiais, e a gente vê mesmo, né, principalmente no meio político ou nas conquistas de poder, né, que muitas pessoas, infelizmente, elas não medem, né, elas não medem as consequências daquilo que elas buscam. E isso é muito triste, porque a gente vê que uma grande parcela da humanidade que passa, né, que sofre com essas desigualdades sociais, né, justamente em decorrência disso, de que uma minoria, né, muitas vezes leva vantagem, passando por cima das necessidades, muitas vezes até de um povo, né, de uma nação, para proveito próprio. Então, se a gente já conquistou, né, já conquistou esse sentimento, que é preferível a gente renunciar certas ambições, né, mas para que outras pessoas também tenham oportunidade, a gente já está aspirando, né, já estamos promovendo dentro de nós a conquista dessa grande virtude. A próxima frase, ela fala que com autoridade suficiente para censura, né? Mais uma vez falando, né? Mesmo que a gente tenha já conquistado essa autoridade moral para poder censurar o outro, é preferível ainda semear a benevolência onde estiver. Chico Xavier sempre dizia, né, que triste aquela vítima, né, aquele que sofreu a agressão, né, que sofreu o abuso, que foi vítima, né, de uma violência. Mas mais triste ainda é aquele que praticou a violência, né, porque ele ainda precisa aprender, né, o amor ao próximo, o respeito pelo outro. Quando aquele que sofreu, né, a perseguição, na fala de Jesus, ele já tem, né, essa alegria de receber esse amparo, esse consolo, né? Então, ao invés de censurarmos, né, de criticarmos aquele que cometeu o delito, cometeu o crime, que a gente consiga ainda semear a benevolência. É o pagar o mal com o bem, né? Quando conseguirmos, no lugar de cada ação má, né, aplicar uma ação boa, nós vamos eliminando, né, o mal do mundo, porque é isso que faz com que o bem apareça, né, que o bem seja realmente a maioria no mundo, a partir do momento que o bem comece a ser semeado em maior quantidade. Então, quando a gente se depara, né, com alguma censura, né, diz o texto, com alguma injustiça, ao invés da gente censurar, que a gente consiga semear o bem, para que essas injustiças, esse mal desapareça. Retendo a possibilidade do descanso
abraça o maior esforço e trabalha sempre. A gente vê quantas pessoas, né, são incansáveis nessa tarefa de fazer o bem. A gente observa que os grandes homens, né, que trouxeram tantos ensinamentos para a humanidade, que fizeram tanto em benefício do próximo, são aqueles que trabalham incessantemente. Jesus dizia, né, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Então, mesmo quando chega a oportunidade do descanso, né, de, já alcancei tudo o que eu poderia, agora não preciso mais, né, do trabalho, mas ele nos aconselha, né, que a gente abrace maior esforço ainda e continue trabalhando. A canção do início da palestra, né, trabalha, confia, né, perdoa, tudo isso faz parte dessa conquista das nossas virtudes. Enquanto estamos, né, com a nossa mente ocupada na prática do bem, do trabalho, seja ele um trabalho remunerado ou um trabalho voluntário, sempre com a intenção de fazer o bem, né, do progresso, nós estamos conquistando também dentro de nós essa grande virtude, que é a virtude do esforço, né, do trabalho, porque o trabalho é uma lei divina. Nós precisamos, para o nosso próprio progresso, o progresso da humanidade, continuar nos esforçando, né, continuar trabalhando sempre. E finalizando a mensagem de Emmanuel, ele diz assim: quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. É o fazer algo a mais, né? Hoje, talvez, nós estamos apenas suportando, né? E olha que interessante que ele diz que é o mal que atraímos para nós mesmos. A lei de ação e reação, né, de causa e efeito, ela é uma lei que todos nós estamos submetidos, e com certeza tudo o que nós acabamos resgatando, né, seja através da dor, né, através das nossas provas nessa existência, foi, como diz aqui, o que nós mesmos atraímos com nossas ações do passado. Então, muitas vezes a gente se resigna, né, fica conformado com os sofrimentos que acabamos passando depois que a gente entende esse processo da reencarnação como uma forma de repararmos os nossos erros do passado, e muitas vezes compreendemos isso como uma forma apenas de se conformar, né? Não, hoje eu estou passando uma vida mais difícil, eu tenho que me conformar porque eu, de certa forma, estou resgatando, né, o mal que eu cometi no passado, que eu atraí para mim mesmo, mas eu atravesso, né, esse sofrimento com resignação, com confiança, serenamente. Então, eu já alcançou, né, já estamos trilhando, como diz Emmanuel, a estrada bendita da resignação. Mas o que eles nos coloca, esse a mais, é quando a gente consegue ainda praticar o bem, né, mesmo diante dessas dificuldades, compreendendo isso que estamos aqui, passando essas dificuldades como uma forma de resgate, né, das nossas falhas do passado, que nós precisamos, né, de certa forma, resgatar. Mas quando a gente consegue ainda, né, praticar o bem, fazendo boas ações e renovando as nossas atitudes, ele nos fala que a gente está vivendo já por antecipação no iluminado país da virtude. Ou seja, é uma escolha nossa. Muitos conseguem, né? Que já é um grande avanço também, porque muitas pessoas se revoltam com a sua condição, né, de vida. Sem essa compreensão que a gente tem, né, da bondade de Deus nos dando essas oportunidades de novas existências para irmos reparando, né, as nossas falhas, aparando as nossas arestas, né, nos reformando, nos renovando a nossa condição moral,
Sem a compreensão disso, fica difícil. Então, a gente vai encontrar muitos irmãos que são revoltados com as suas condições, né? Que não aceitam a condição em que nasceram, a condição em que vivem, né? Tanto na sua questão material, né? Como também na sua questão de saúde. Por quê? Porque ele falta esse entendimento que a doutrina espírita vem nos trazer e que é tão consoladora por isso, porque ela nos dá esse esclarecimento, né? Esse entendimento de que nós estamos aqui trilhando essa estrada bendita, né, da nossa reconciliação com as leis de Deus. Lembra lá no começo, quando nós saímos, né, desse caminho das leis de Deus, nós estamos nos enveredando muitas vezes pela trilha do mal, né? A partir do momento que a gente começa a discernir entre o bem e o mal, e sabemos que cumprindo, né, as leis de Deus, fazendo ao próximo o que desejamos que nos seja feito, a gente começa então a vislumbrar esse caminho iluminado que nos leva à verdadeira virtude. Então, com essa mensagem de Emmanuel, a gente vê que o caminho não é tão simples, né? Não é tão fácil. Mas ele se torna mais leve quando a gente aceita, né, esse consolo que Jesus nos traz. Né? Quando a gente compreende que lá na frente, né, que o futuro que nos aguarda é realmente o futuro da verdadeira felicidade, nós ganhamos ânimo para continuar essa trilha, né, essa nossa caminhada. E com isso, para a gente encerrar, queria lembrar um personagem de um desses livros que que eu estou revendo, né, relendo essa coleção de Emmanuel, que é muito bonita, né? E ela traz ali a história de um espírito que hoje se a gente for pesquisar na literatura, né, principalmente da Igreja Católica, a gente vai ouvir falar, vai conhecer a história de o que é considerado uma santa da Igreja, né, Santa Marina. Conta a história que ela viveu muito tempo no mosteiro sob as vestes masculinas, né, que ela foi, logo que seu pai adotivo faleceu, ela foi viver num mosteiro. Então ela era conhecida como um monge marinho. E desde a sua história toda, né, foi sempre de resignação. Ela era uma cristã convicta, né, dedicava a sua vida ao labor, a tarefa no bem, dentro do mosteiro. Todos o respeitavam, né, que achavam que era um homem. E aí teve um momento na sua mocidade ainda, que foi acusado, né, de ter violentado uma jovem, e acabou que essa jovem acabou engravidando, né, por uma outra pessoa, e combinaram de acusar ele como sendo o pai da criança. E aí o pai dessa jovem vai e leva o filho para ele no mosteiro, e lá o monge, né, que é o supervisor lá, o superior deles, fica muito severamente assim irritado, e aí quer punir, né, severamente esse monge marinho, e acabam que pretendendo, né, expulsá-lo do monastério. E aí os outros amigos dele, que gostavam muito dele, pediram misericórdia, que ele pudesse ficar, pelo menos em condições mais simples, né, que pudesse permanecer ali. E aí eles chegaram num consenso e ele ficou, né, nas tarefas mais árduas, e foi levando a sua vida ali. E com isso ele acabou adquirindo, né, a simpatia das pessoas, e também ele começou a auxiliar todos aqueles que ele chegava. Quando ele recebeu aquele bebê, né, aos seus cuidados, ele também começou, ele ou ela, né,
começou a atender todas aquelas pessoas ali. E só foram descobrir que era uma mulher quando ele morreu, ele desencarnou. E aí que eles foram preparar, né, o seu corpo para o sepultamento, verificaram que era uma moça. Então essa é uma história, né, que está contada a gente pode encontrar aí nos livros mesmo, principalmente da Igreja Católica, que conta a história desse monge, né? E a igreja até depois, né, beatificou toda aquela história, porque muitas pessoas disseram que seus filhos foram curados através da sua mão, tal. Mas eu quis trazer essa história porque a gente vai conhecer a história na sua essência, né, na obra 50 anos depois de Emmanuel, que vem contar a história da irmã, da Célia. Célia foi uma jovem, né, filha de romanos, e que também passou por esse processo. Ela foi expulsa de casa, por quê? Porque ela assumiu um suposto erro da sua própria mãe, assumindo então uma gravidez, né, indesejada, odiada pelo pai, e acabou sendo expulsa. Então, naquela época, o pai deveria até matar a filha, né, que cometesse um delito desse. E ela, então, silenciosamente, por amar muito a mãe e acreditar na ingenuidade da mãe, na inocência da mãe, assume, né, aquela gestação e acaba saindo, né, para o mundo em busca de um destino incerto. E é nessa viagem dela que ela encontra esse que se torna seu pai adotivo e que a manda, né, mais tarde, depois da sua morte, para esse mosteiro. Então, é uma história que vem nos falar da grandeza de um espírito que realmente renuncia a si mesmo por amor àquelas pessoas, né? Se a gente observar essa mensagem de Emmanuel, ela traduz exatamente o que esse espírito vivenciou. Então é muito interessante quando a gente consegue, né, esses relatos, essas informações trazidas pelos espíritos, que vêm nos trazer com claridade o significado desses ensinamentos. Né? Vem nos falar dessa renúncia verdadeira por amor ao Cristo, né? Porque em todas as suas orações ela sempre buscava força e coragem nas palavras de Jesus, porque ela sabia, ela tinha certeza que tudo aquele sacrifício que ela estava fazendo, mais tarde ela seria recompensada. Então, com isso, meus queridos, encerramos a nossa conversa, né? Essa nossa reflexão, para falar que estamos ainda muito longe ainda de ter todas essas virtudes que a gente espera, né? As virtudes do verdadeiro homem de bem que nos traz o Evangelho. Mas que já estamos nesse caminhar, né? Já estamos trilhando por essa estrada e lá na frente a gente já vislumbra essa luz da verdadeira felicidade. Né? Essa luz que está em Jesus e que Ele tanto nos promete, né? Que felizes aqueles que perseveram, que confiam, que veremos o verdadeiro reino de Deus. Então, agradeço o carinho, a companhia, e que possamos, outras vezes, estar novamente aqui, conversando sobre esses ensinamentos tão grandiosos, né, que a doutrina espírita nos traz. Obrigada. Obrigado, Paty, pela exposição, pela belíssima reflexão da noite de hoje. É sempre uma alegria ouvi-la e trazer essas reflexões sempre nos auxiliam. Muito obrigado, Paty. Obrigada, Jefferson, que agradeço a oportunidade. Então vamos encerrar a nossa atividade doutrinária. Lembrando aos amigos que amanhã, a partir das 15h30, teremos também a exposição doutrinária e quinta-feira, às 20 horas, retornamos também com a nossa atividade doutrinária. Então, convidamos os amigos para nos acompanharem pelo Facebook, pelo YouTube do Centro Espírita Allan Kardec, para que nesses instantes possamos estar unidos nesse propósito. Então, vamos
uma vez mais, buscar a prece para agradecer por esses instantes em que aqui estivemos. E a Ti, Senhor Jesus, elevamos a alegria do reencontro com a doutrina espírita, que renova as nossas energias, as nossas esperanças, fortalece a nossa fé, ilumina a nossa consciência, para que, conscientes dos valores, das virtudes, possamos assim, a cada novo dia, empreendermos esforços para que as virtudes possam surgir em nosso mundo íntimo, desenvolver-se, e assim vivenciarmos o bem, o belo, o amor ao próximo e a fraternidade. Obrigado, Senhor Jesus, por estes momentos de esclarecimento e de reflexões. Que a Tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Então, agradecemos a companhia dos amigos, desejamos uma boa noite, que possamos nos reencontrar nas atividades do Centro Espírita Allan Kardec. Uma boa noite a todos.